Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos dar início mais um culto de louvor a Deus nesta noite. É um momento maravilhoso que nós estamos diante desta mesa bonita, e que é um dia maravilhoso para aqueles que estão esperando no Senhor, para aqueles que estão preparados para cear com Jesus. Isso é muito maravilhoso, mais. Nesse momento eu peço para que a dupla inicie cantando um dos seus hinos.
versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E o versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E houve tarde, manhã e o sexto dia. E o verso 1, 2 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Eu hoje, levantando cedo de manhã, e lá em casa, como todo mundo conhece, tem uma vegetação assim, lá, os passarinhos cantam e tem aquelas matas. Cedo eu levanto em casa e começo a olhar na mata e começo a pensar na criação de Deus. E eu ouvindo também um pastor pregando cedo na televisão, ele falava sobre o poder da mão de Deus. E eu comecei a pensar quantas vezes nós estamos vivendo acumulado, vivemos atribulado com pequenos problemas que surgem na nossa vida. E eu comecei a meditar no poder de Deus. Nós vemos que em 6 dias, só apenas a palavra haja, que foi tudo a ver. Ele fez tudo e criou. E no 6º dia ele terminou a sua obra. Daí o pastor pregava dizendo assim: e às vezes algum problema bem pequeno você já está cabisbaixo, desanimado, não tem coragem nem ir para a igreja mais, já não tem mais força para orar. E isso não é bom. Não é bom, porque nós estamos vivendo um tempo que Pedro diz assim: nós lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de nós. E nós às vezes ficamos, parece que a carga está demais, parece que o peso não estamos aguentando mais andar. Mas vem a voz de Deus e diz apenas: um fardinho que estou dando para você, eu estou contigo. E que Deus nos abençoe, nos ajude para que nós, como igreja, possamos não perder a força do ministério da oração. Porque muitas vezes alguém pode pensar que a oração é só dentro da igreja. Não, oração, minha mãe falava até no finzinho da sua vida: orai constantemente, orai sem cessar, lá em Tessalonicenses fala. Então nós temos que clamar, porque nós estamos vivendo num limiar de um novo dia. E esse novo dia pode ser que bem breve nós estaremos na eternidade. Mas que como igreja, como pastor, que está lutando nas igrejas, não está sendo fácil, não está. E nós vemos que as igrejas também, nós chegamos um momento de nós unir as forças, orar um pelos outros, entregar os nossos problemas para Deus. E também, ontem a pregadora lá no bairro do Gabriel, sobre as mocidades, ela estava fazendo trabalho, e eu achei muito importante. Era uma moça nova, e ela dizia quantas vezes ela ficou angustiada, quantas vezes ela ficou sem jeito. Ela ia procurar o pastor Marcelo, e ele confortava, procurava um irmão certo. E hoje ela trouxe uma mensagem maravilhosa. E assim eu acho que nós às vezes estamos ficando muito abafando dentro de nós mesmos, e quantas pessoas que estão indo no desespero e até afastando de Deus por completo, porque acha que a vida, como tem uma música mundana que diz que deixa a vida me levar, e não é bom. Nós temos que deixar que Cristo leve nós, não a vida me leva. Que Deus abençoe. E eu agradeço de coração os irmãos, e antes de nós continuar, eu vou pedir para que a igreja fique em pé. Nós vamos orar. E para essa oração eu convido a nossa irmã Jariane para que faça uma oração a nós necessitamos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, Pai, porque, Pai, que senti nada, Pai, se não fosse Tua mão, Pai, que a cada dia, nossa, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Eu gosto de recordar uma coisa que nós aprendemos, que não era ruim no passado e parou, mas nós temos de vez em quando uma lembrança. Então agora, nesse instante,
Eu vou cuidar aquele que faz parte do nosso conjunto masculino passado, que vem aqui na frente, nós vamos cantar 2 hinos. É o primeiro e o 7. Logo me sentindo forte pelejar.
criança, nós vamos dar oportunidade para o conjunto Ebenezer. Você
O tempo foi vazio numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso em ti. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei quem não foi perdoado na tua obra de amor. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça, aos teus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso em mim. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso em mim. Encontro paz, descanso enfim. Encontrarei minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso enfim. Esperança pra viver. Encontro paz, descanso em ti. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso em ti. Encontro ali minha esperança pra viver. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Vamos fazer uma oração. Convido o nosso irmão Rafael para que faça essa oração.
Pai, aonde, ó Pai, nós se reúne para cultuar o seu santo nome, Pai. Paizinho, que aqui, ó Pai, nesse local, ó Pai, o Senhor receba o nosso louvor, ó Pai. Pai, cuide da sua amada igreja, ó Pai, como todos nós, ó Pai, bebam, ó Pai, o teu cuidado conosco, ó Pai. Eu te agradeço, Pai. Paizinho, esteja, ó Pai, em meio nosso, Pai, agora, Pai, logo o pastor vai trazer a sua palavra, ó Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Quero te agradecer também, ó Pai, pelas bênçãos derramadas em nossa vida, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por o Senhor ser um Deus grandioso, Pai, cheio de amor, ó Pai, cheio de perdão, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma devocional. Convido a igreja para ficar em pé em 2 Pedro. 2 Pedro 3. Até o versículo 13. Eu lerei o primeiro versículo e a igreja responderá pelo versículo seguinte, até o versículo 13. 2 Pedro 3, 1 a 13. A vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar como lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedor, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, Pela qual veio aparecer o mundo naquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruições dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá gritando como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como escritos do estrondo, e os elementos se desfarão atrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se revelarão. Vamos ler junto tudo, nós o 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que assim seja para conosco. Nós convidamos agora o nosso irmão Altair para
fazer mais uma oração de confissão a Deus nesse tanto. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos desse a nós, te agradecemos novamente, Pai, por esse momento no qual reunimos aqui em Tua casa para louvar e bendizer o Santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, obrigado pelo fôlego da vida que o Senhor nos tem dado, Pai. Sabemos que é Teu, tudo é Teu e é para Ti, Jesus. Nesse momento nós queremos aqui, como pecadores, falhos que somos imperfeitos, Pai, confessarmos que nós somos, muitas vezes erramos por palavras, pensamentos, muitas vezes erramos por atitude, queremos também te pedir perdão para que o Senhor nos perdoe, Pai, e também nos corrija, Pai, cada dia com a Tua graça, com o Teu amor, para que nós possamos entender e compreender os Teus propósitos sobre nós, ó Pai. Ó Deus, para que nós possamos diminuir e o Senhor crescer em nós, ó Pai, crescer a Tua graça, crescer no conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos compreender e proclamar o Teu santo nome, Pai. Abençoa cada irmão que está presente, cada um possa estar nesse momento com seus corações alegres, porque nesse momento nós vamos aqui adorar a Ti na beleza da Tua cidade, declarar que Tu és nosso Deus, que nós precisamos de Ti todos os segundos de nossa vida, Pai. Ajuda cada irmão aqui, ajuda cada um de nós. Nós também nós colocamos aqueles que estão passando por meio de enfermidade, coloca a vida da minha esposa nas mãos também, que o Senhor te abençoe a vida dela, Pai, curando, Pai, restaurando, Pai, que ela possa sempre ser aquela serva de servir e adorar a Ti, Espírito de verdade, Pai. Abençoa também a Kerley, que está no hospital também. Deus esteja com ela também, abençoando os médicos que estão cuidando dela também, Pai, para que ela possa ser suprida em tudo, Pai, e que ela também lá possa estar testemunhando e falando do Teu amor, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa irmã Lavínia, também que está na sua cama, lá na casa, Pai, para que o Senhor também conforte Tua serva, dê força a ela, para nosso irmão Zito também, Pai. Os demais que nós não lembramos, Pai, são tantos que sofrem, para que o Senhor possa suprir a cada um com o Teu poder, com Tua graça. Que eles, nesse momento, eles possam estar mais e mais buscando a Tua presença, declarando que sem Ti nós nada somos, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada departamento que trabalha, abençoa na vida do pastor, Pai, seja fortalecendo a vida dele, para que não seja só aqui, mas onde pisar os plantas pés, ele possa sempre testemunhar, falar do Teu amor, que o Senhor dê a eles entendimento, capacidade, Pai, coragem, Pai, para que ele possa prosseguir, sempre olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus. Abençoa todos nós, abençoa toda a família representada. Tudo isso nós agradecemos, não que haja nossos conhecimentos, mas o mérito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Nós vamos agora nesse tanto passar para o louvor. Em Salmos, no capítulo 46, diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Vamos nos colocar de pé e estar louvando a esse Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Pode ser que você tenha chegado aqui cansado, angustiado, ansioso, mas que nós podemos declarar que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvemos. O Senhor conosco está.
versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vamos cantar louvar esse hino, logo eu. Nós não merecíamos, mas foi pela graça que somos salvos. Louvemos. Graça sobre graça recebi, vida, plenitude, renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vida poderosa salvação. Que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de graça sobre graça recebi, vida, plenitude, renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus não me benefício, o amor de Deus não mede sacrifício, nos braços desse amor.
percebi o amor de Deus. Logo eu, finito encarnar, logo eu, diante do Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Senhor nosso Deus, em tua presença nos colocamos mais uma vez, ó Pai. Agradecido a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de podermos estar em Tua casa, Senhor. Reunido com o Teu povo para louvarmos e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo, Pai, nos encorajando a caminhar, ó Pai. Nos guia, Senhor, sempre olhando para o alvo que é somente a Ti, ó Pai, que nós não venhamos a nos desviar desse caminho maravilhoso que um dia foi apresentado para cada um de nós, ó Pai. E que outras pessoas, Senhor, vejam em nós o Teu brilho, Pai. E também queiram sentir esse desejo de estar seguindo nessa caminhada que vai ao céu, ó Pai. Nos ajudas, ó Pai, a ser melhor a cada dia, ó Pai. Porque nós queremos, Senhor, ser melhor, Senhor, para te servir aqui nesse mundo, ó Pai. E proclamar o Teu Evangelho, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, ó Pai. Que esse louvor chegue a Ti, Senhor, como aroma suave, Senhor. Que possa sair, Senhor, do íntimo do nosso coração, Senhor. E chegue ao Teu trono de graça, ó Pai. Ó Jesus, usa cada dia mais a vida do Teu povo para agradecer somente a Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós já louvamos bastante, já ouvimos um pouco da palavra de Deus. E agora está chegando o momento de nós ouvir a mensagem. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Amém. Bom é estarmos aqui, bom estarmos diante do nosso Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo e para buscar também na sua palavra. O grupo de louvor, no momento da ceia, eu vou pedir para que cante novamente esse hino, no momento da celebração da ceia. Então fiquem prontos já, para no momento da ceia nós, enquanto ceiamos, nós cantemos esse hino, esse louvor tão importante para a nossa vida cristã. Irmãos, nós estamos retomando a nossa série de mensagens, fé que não para no meio do caminho. Nós demos um tempo, visto que nós estávamos trabalhando, refletindo, no mês de fevereiro sobre o aniversário da igreja, e o tema era unidade. Então nós demos uma parada ali, e hoje nós retornamos com este tema, fé que não para no meio do caminho, que é baseado em Hebreus 11, que vai no capítulo 11, 12, até o versículo de número 3. Eu peço para que alguém traga para mim não, está aqui. Os olhos que estão no da já está aqui. E hoje nós vamos retomar a nossa reflexão do livro de Hebreus, capítulo 11. Estaremos fazendo a leitura do versículo 27 ao 29. Hebreus 11, do 27 ao 29. Diz assim: pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Até aqui, leitura da nossa meditação desta noite.
E retomando esta série de mensagem, a partir do versículo 27, eu só estou tentando fazer funcionar aqui o passador do slide. Me ajuda aí, Cíntia. Aí. Os desafios da fé, parte 2. Nós havíamos refletido a primeira parte da vida de Moisés e hoje a segunda parte dos desafios da fé da vida de Moisés. E nesse primeiro ponto, eu gostaria de refletir com a igreja, partindo do versículo 27, vivendo pela fé, não pelo medo. Vivendo pela fé, não pelo medo. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés abandonou o Egito. O livro do Êxodo, ele registra duas saídas de Moisés do Egito. A primeira saída foi quando, depois de todo matar o egípcio, sendo descoberto e com medo de Faraó, Moisés fugiu para a região de Midian e lá ficou por 40 anos. A segunda saída do Egito foi na libertação do povo de Israel. Não há consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre qual período trata o autor de Hebreus, se sobre a primeira saída ou a segunda. F.F. Bruce, teólogo escocês, diz que o relato de Hebreus trata da primeira saída de Moisés do Egito. Já os comentaristas da Bíblia de Genebra e o pastor Augusto Nicodemos acreditam tratar-se da segunda saída. Isso porque, na opinião deles, de Augusto Nicodemos e dos comentaristas da Bíblia de Genebra, na primeira fuga Moisés saiu com medo para Midian. Já na sua segunda saída do Egito, Moisés estava com muita coragem. Ele não demonstrou ali nenhum medo. Mas, independente do período da saída de Moisés do Egito, o texto mostra duas importantes atitudes de Moisés para a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar, Moisés abandonou o Egito. O verbo aqui abandonar, utilizado no texto, é o mesmo verbo que aparece no hebraico, lá em Gênesis 2, 24, sobre o casamento, que diz que o homem deve abandonar seus pais para viver com sua esposa. Esse verbo, então, abandonar, é mais do que um distanciamento físico, é um rompimento total de relações, é uma extrema decisão de renúncia do coração. A atitude, então, de Moisés é semelhante à atitude de Levi, conhecido nos evangelhos também como Mateus, um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, e autor do mesmo evangelho, que abandonou a sua coletoria de impostos e passou a seguir Jesus. Moisés, então, rompeu toda sua relação com o Egito, sem qualquer medo das consequências. Ele não se preocupou com o que ia ganhar ou perder. Moisés não se preocupou com a sua própria vida. Ele simplesmente deu beijinhos no ombro, mostrou a língua para o Faraó, virou as costas para o rei e foi embora. Isso ele fez porque os seus olhos estavam no invisível. O invisível aqui, irmãos, do texto, é a promessa de Deus. Deus já havia dito para Abraão que a sua descendência seria escrava de um povo por 400 anos e que depois desse tempo, Deus mesmo o libertaria e o levaria para a terra prometida. No Monte Horebe, quando Deus da sarça ardente chama Moisés para libertar o seu povo, Deus promete estar com Moisés em toda e qualquer situação. De onde então vem a coragem de Moisés? Vem da confiança no invisível, nas promessas ou na promessa de Deus. Moisés abandonou o Egito sem olhar para trás, porque cria nas promessas de Deus. E aqui agora cabe um destaque: o Egito, para o autor de Hebreus,
representa tanto o paganismo religioso do Império Romano, bem como a religião judaica. Portanto, abandonar a religião pagã ou a religião judaica por causa da fé em Cristo significava atrair para si prejuízos imensuráveis na sua vida. Era ter perda de privilégios, bens confiscados, que alguns até presos poderiam estar indo. Então esses judeus cristãos, assim como Moisés, deveriam abandonar suas religiões e obras mortas, sem medo das consequências, colocar sua fé no invisível, na promessa, no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Eles deveriam romper com qualquer sistema contrário à fé em Cristo e confiar somente nas promessas de Deus. E geralmente, as promessas que Deus expressa ali no livro de Hebreus são duas. A primeira promessa é a presença de Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, e em breve vem sem demora, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Assim, irmãos, como Moisés, nós somos desafiados a romper com o Egito, ou com os Egitos dos nossos corações, sem medo das consequências, mas confiantes que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E aí eu pergunto, nós estamos dispostos a trocar os Egitos que dominam os nossos corações pelas ricas promessas de Deus? Moisés trocou. Pode ser que no início a troca do Egito por Cristo seja desvantajoso, mas a médio e longo prazo é recompensador. Quem abandona o Egito por causa de Cristo já tem nessa vida o perdão dos seus pecados, são feitos filhos de Deus, recebem o Espírito, têm a promessa de 24 horas de Deus, recebem a vida eterna e a promessa do novo céu e uma nova terra, preparada para aqueles que fizeram de Jesus seu Senhor e Salvador. Moisés abandonou o Egito para viver as promessas de Deus. Você está disposto? Você está disposta a abandonar o seu Egito para viver a promessa de Deus? Segundo ponto, firmes na promessa, seguros no Senhor. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O autor de Hebreus, ele é bem direto na sua exposição acerca da celebração da Páscoa. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Páscoa, derivado do hebraico, significa fechar, passar por cima. A Páscoa é, para o judaísmo e para o cristianismo, uma das principais festas religiosas. Para o judaísmo, a Páscoa é uma festa familiar, um memorial da libertação do povo de Israel do Egito. Para o cristianismo, a Páscoa é a libertação do pecado, da morte e do diabo, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi celebrada na noite da morte dos primogênitos do Egito, quando Deus então enviou a 10ª praga sobre aquele povo. Ela se tornou, junto então com a circuncisão, um dos rituais mais importantes do judaísmo. Inicialmente, a Páscoa, ela era uma celebração familiar. Ela era celebrada nas casas, entre famílias. Com o tempo, essa celebração,
ela foi transferida para o templo, ou um local de adoração. Ela era celebrada, ela era e é celebrada pelos judeus uma vez por ano, no dia 14 do primeiro mês do ano do calendário judaico, conhecido pelo mês de Abib Nisan, que está ali entre março e abril do calendário gregoriano. A igreja Voz da Verdade celebra a Páscoa nesse dia. A Páscoa também era celebrada como um pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro, cada qual com o seu simbolismo e significado. Mas onde estava a fé de Moisés na celebração da Páscoa? Onde estava a fé de Moisés na celebração da Páscoa? Na obediência a Deus. Moisés fez tudo como Deus ordenou. Ele foi de casa em casa, instruindo os israelitas sobre como deveriam celebrar a Páscoa. Os judeus cristãos, então, eles deveriam imitar a fé obediente de Moisés. Moisés fez tudo como Deus ordenou. Onde estava a obediência de Moisés na celebração da Páscoa? Na confiança da proteção divina. Ele creu que nenhum mal chegaria às casas que tivessem marcadas pelo sangue do Cordeiro. Moisés, mesmo sem ver, creu na proteção divina. A resposta, então, do autor de Hebreus aos judeus cristãos era para que continuassem firmes, crendo na promessa protetora de Deus. Era como ele dissesse: obedeçam a Deus e deixem o resto com ele. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo. Até o cabelo, os cabelos das cabeças de vocês estão contados. Vivam a vontade de Deus e experimentem a sua proteção no dia a dia da vida de vocês. Moisés, então, se torna para os judeus cristãos um modelo de fé e obediência à promessa de Deus, como foi o pai Abraão. E eles deveriam, então, imitar a obediência e a fé de Moisés. Assim, então, como Moisés permaneceu firme, obediente na promessa de Deus, eles deveriam permanecer firmes e obedientes a Jesus Cristo. E essa fiel e obediência de Moisés me fez lembrar de um acontecimento entre Pedro e Jesus. Que numa manhã, depois de uma noite ruim de pesca, quando já guardaram a rede, Jesus ordenou que eles voltassem ao mar para pescar. Pedro, mesmo contrariado por causa da sua experiência que tinha da pesca, disse para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro obedeceu a ordem de Jesus. E o que podemos então aprender da fé de Moisés e sua obediência à palavra de Deus? A fé obedece antes de ver. Fé e obediência andam de mãos dadas. Antes de vermos a proteção de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos confiar que Deus está conosco. Que Ele, como nosso supremo pastor, está conosco quando passamos pelo vale da sombra da morte. Antes de experimentarmos a proteção de Deus, nós precisamos acreditar que Ele entra conosco no mais profundo rio da vida, na mais quente fornalha da vida. Antes de vermos a proteção de Deus, nós precisamos crer que Ele entra conosco no hospital e de lá Ele sai conosco. Nós precisamos acreditar que Ele entra conosco no leito de morte e se de lá nós saímos com Ele, Ele nos recebe na glória. O que podemos aprender da fé de Moisés e sua obediência à palavra de Deus? Que a fé salvadora não confia em méritos próprios, mas no sacrifício de Cristo. Hoje, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal representado nesta mesa. Cristo nos livra do juízo vindouro
Deus. A Páscoa aponta, então, para o juízo e para a graça divina. Quem crê em Jesus tem sobre si a proteção divina do grande juízo de Deus que há de vir sobre a humanidade de pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. Quem confia nessa proteção, canta como o apóstolo Paulo cantou. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O mesmo Paulo ainda acrescenta que Deus é o seu protetor contra as ciladas do diabo, e é Deus quem garante a sua salvação. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. O apóstolo João vai além. Ele afirma que o maligno não toca no cristão. Se nós estamos debaixo da promessa protetora de Deus, não há por que temer. Se entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, cremos no seu sacrifício por nós, em nosso lugar, estamos bem guardados pelo Senhor. Firmes na promessa, seguros no Senhor. Terceiro ponto da nossa meditação: vivendo pela promessa e não pelo medo. Essa foi terceira. Margem e deixem o resto com Deus. Margem e deixem o resto com Deus. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. A travessia do Mar Vermelho é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras no mundo todo. Após a celebração da Páscoa, como Deus havia falado para Moisés, os israelitas então saíram a toda a pressa do Egito. Não tardou para Faraó se arrepender da sua decisão de libertar o povo e ir com seus oficiais atrás deles. O povo de Israel estava acampado próximo do Mar Vermelho, ali em Pi-Hairote. E quando Israel viu o Faraó, o seu exército vindo atrás dele, imediatamente se desesperou. O povo olhava para frente, via o mar. Olhava para trás, via o exército de Faraó. Atravessar o mar nadando não dava. Voltar para enfrentar o exército de Faraó, nem pensar. Não sei se fico ou se vou, se fico. O Mar Vermelho, ele tinha cerca de 355 quilômetros de largura e 3 mil metros de profundidade. O que fazer? Seguir em frente ou se entregar para o Faraó? Mas quem tinha a última palavra era Deus. E a ordem de Deus era para que o povo marchasse em direção ao mar. E Moisés deveria ir na frente, com o seu bordão, tocar nas águas. Assim que Moisés tocasse com o seu cajado nas águas, o mar se abriria e o povo de Israel atravessaria o Mar Vermelho. E aconteceu como Deus falou. Moisés tocou com o seu bordão no mar, o mar se abriu, o povo atravessou, o mar a pé enxuto. Faraó e seus cavaleiros, vendo o mar aberto, entram às pressas no meio do mar. Mas no meio da passagem, Deus troca de posição. Deus que estava à frente do povo, volta para a traseira do povo e se torna uma espécie de barreira que impede Faraó e seu exército de se aproximar dos israelitas. E com isso, o povo de Israel vai se distanciando cada
exército. Israel já está bem distante de Faraó e seu exército. Moisés tocou novamente no mar. Deus ordenou e o mar se fechou e matou o Faraó e todo o seu exército. E no final dessa travessia, todo Israel cantou o hino da vitória. Qual a relação da fé de Moisés com a fé dos israelitas? O povo estava apavorado quando viram o Faraó e seu exército. Algumas murmurações já começaram a surgir do tipo: era melhor continuar como escravo do que tentar liberdade e morrer nesse lugar. Moisés foi quem, pela fé, motivou então Israel a confiar em Deus. Ele diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Os israelitas, por sua vez, então, obedecem a ordem de Deus, a ordem que Deus deu para Moisés. Diga que esse povo marche. E aí, Bruce, o teólogo escocês, define a fé de Moisés e dos israelitas dizendo: a fé dos israelitas nessa ocasião consistiu em sua disposição de avançar com uma resposta à palavra de Deus. Embora parecia impossível cruzar aquele mar, Moisés lhe assegurou que seu Deus agiria em favor deles. Embora eles não pudessem ver como ele faria isso, eles obedeceram. Nós temos aqui, irmãos, nós temos aqui o líder e os liderados caminhando na mesma fé e obediência. Moisés, como líder do povo, permaneceu firme quando o povo estremeceu diante da aproximação de Faraó e seus exércitos. Moisés não permitiu que o povo se desanimasse diante dos desafios iminentes. O povo, por sua vez, via Moisés como um enviado de Deus. Os israelitas poderiam não compreender tudo que Moisés ensinava, mas confiavam nele e nas suas palavras como palavras do próprio Deus. A mensagem, então, do autor de Hebreus para a sua comunidade era: não parem de marchar. Voltar para trás não vai resolver o seu problema. Ficar parado, estagnado, pior ainda. Os judeus cristãos, a semelhança então de seus irmãos na libertação do Egito, tinham uma escolha: marchar. Marchem e deixem o resto com Deus. Era a ordem de Moisés. Marchem e deixem o resto com Deus. Observe algo importante no texto que às vezes nos passa desapercebido. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, Deus abriu o mar para os israelitas. Eles passaram como por terra seca. Já os egípcios foram engolidos, porque lhe faltava a fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus e deixar o resto com Ele. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu chamo o grupo de louvor aqui à frente, se preparando para nós estarmos cantando esse louvor, e encerro com algumas aplicações para a nossa vida. A fé verdadeira exige decisões concretas. Moisés abandonou o Egito. Segundo, a proteção e cuidado de Deus são experimentados no caminho da obediência. Na medida em que nós obedecemos a Deus e caminhamos, nós experimentamos o cuidado
e a proteção de Deus sobre nós. Terceiro, a fé não é ausência de medo, mas decisão de avançar, apesar dele, apesar do medo. Convido a igreja nesse instante a se colocar em pé e juntos nós cantarmos esse louvor, dizendo que é dele, é Deus, somente Deus, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós somos ovelha do Teu pasto, ovelha do Teu rebanho. Ajuda-nos, Deus, ensina-nos, ó Pai, a descansar em Ti, a confiar que todo o trabalho é do Senhor, e o nosso trabalho é descansar no Senhor e esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Convido o conselho da igreja para que venha em frente. Nós estamos passando para a ceia do Senhor. Irmãos, esta é a mesa do Senhor, e é Ele, é o Senhor quem nos convida para dela nós participarmos. O trabalho de Deus não é somente cuidar de nós. O trabalho do Senhor foi muito além, foi até a cruz. E é por causa disso que nós aqui estamos nesta noite. Nesta mesa, ela representa o amor de Deus por nós, ceia do Senhor. Antes de nós participarmos da mesa do Senhor,
é importante nós refletirmos sobre a importância e o significado da ceia nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida cristã. Quando nós participamos dessa mesa, algumas coisas nós precisamos remoer dentro de nós. E a primeira coisa, que quando nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos voltar lá no passado. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu em nosso lugar. Ele disse: façam isso em memória de mim. Quando nós participamos da mesa, nós precisamos voltar para o Calvário, para a cruz, e refletir o que Ele fez por nós. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos olhar além, no futuro, e um futuro muito longe, chamado de futuro atemporal, que nós ainda não conseguimos ver. Esta mesa nos ensina que há uma festa no céu esperando por nós. Um dia todos nós estaremos na mesa com o Senhor, celebrando com o Senhor. Naquela mesa nós teremos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Teremos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Teremos os nossos pais da fé, que já não estão mais entre nós. Estaremos todos juntos, celebrando a ceia do Senhor. Mas ela também é presente, atual, nosso tempo. Ela deve fazer com que nós reflitamos no nosso relacionamento. Em primeiro lugar, com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Em segundo lugar, o relacionamento com o nosso próximo. Esta é a mesa da comunhão, não é a mesa da divisão. Não cabe nesta mesa pessoas que estão com seus corações divididos no seu relacionamento, seja com o irmão da igreja, seja com o vizinho, seja com qual parente for. Por isso é chamada de mesa da comunhão do Senhor. Por isso nós não podemos participar dela sem antes nós examinarmos o nosso coração e pedirmos para que o Senhor sonde os nossos corações, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. É de responsabilidade também dos pais servir a ceia aos menores, e não somente servir, ensinar a eles o significado disso tudo que eu acabei de dizer aqui nesse momento. Como eu disse anteriormente, nós não podemos nos aproximar desta mesa sem antes nós buscarmos a presença do Senhor. Pedimos a Ele que Ele sonde os nossos corações, que se há algo ruim que impede o nosso coração de participar da mesa do Senhor, nós confessemos a Ele. E como diz Paulo, participemos da mesa do Senhor. Paulo não pede para ninguém se excluir da mesa do Senhor. Ele pede para que a pessoa sonde o seu coração, sonde a sua consciência, confesse os seus pecados e participe da ceia do Senhor. Seguindo essa instrução, nós vamos nesse instante nos colocar em pé. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Eu vou pedir para que o nosso irmão Caio nos conduza a Deus nessa oração de confissão e oração também de ações de graças por podermos participar da mesa do Senhor. Senhor Deus e Pai, esse momento, Pai, qual nós vamos participar da ceia, Pai, que o Senhor venha sondar nosso coração, Pai, que veja se em nós, Pai, um caminho mau, Pai, se em nós algum caminho que não esteja te agradando, Pai, e que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, Pai. Muito obrigado por esse momento de comunhão, Pai, que o Senhor toque no nosso coração, Pai, que cada dia mais nós possamos nos quebrantar diante de Ti, Pai, reconhecendo nossa miséria, reconhecendo nossa fraqueza, Pai, reconhecendo que somos dependentes de Ti, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Pai, te agradeço por esse momento, Pai.
Em nome do teu filho amado Jesus que eu oro, grato por tudo. Amém. A igreja pode se assentar. Nós trocamos as bandejas da ceia do Senhor, então hoje nós não utilizaremos todos os presbíteros, mas apenas dois. Vou pedir para que o presbítero Miguel e o presbítero Samuel vão à frente aqui da igreja. Os irmãos vêm, participam da ceia do Senhor e voltam para os seus lugares. Participemos desse momento com alegria. O Senhor nos perdoou e o Senhor nos ensina a perdoar. O Senhor nos salvou. Então esse é um momento de festa, não é um momento de tristeza. É um momento de alegria de participarmos da mesa do Senhor. Graça sobre graça recebi.
que eu estarei falando agora. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos, façam isto em memória de mim. Depois, por semelhante modo, ele tomou o cálice da aliança do seu sangue e disse: este é o cálice da aliança do meu sangue derramado por vós. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. O apóstolo Paulo acrescenta que todas as vezes que nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Logo eu, um pobre pecador, fui chamado para experimentar desta graça. Logo nós, pecadores, indignos, fomos chamados para participar dessas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos cantar com toda a igreja. Eu deixei na minha Bíblia, leva tu contigo o nome. Então nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar esse hino. Levas tu contigo o nome. Nome precioso do 62 do cantor cristão. Com este hino, então, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a Deus a presença de todos, principalmente daqueles que nos visitam. Voltem sempre. Esta é a casa do Senhor para todos os povos. Em seguida, estarei fazendo a oração final. A oração do Pai Nosso e a bênção está encerrada no culto desta noite.
encerramos este culto, ó Deus, gratos pelo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Gratos, ó Pai, por tua salvação em Cristo Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua compaixão junto a nós, Senhor. Gratos, ó Deus, porque nesse dia pudemos dedicar ao Senhor. Tivemos, ó Deus, na nossa escola dominical da manhã, Senhor, a nossa assembleia ordinária, Senhor, onde foi tudo bem com a tua graça, Senhor. E agora, Deus, nesse culto que rendemos louvores ao teu nome, Senhor, podemos ver, ó Deus, a tua glória manifesta sobre a vida do teu povo, ó Deus, tocando nos corações, revelando, ó Deus, a tua graça e o teu amor. Ó Deus, agora, Pai, cada um irá para o seu lar. Cada um, ó Deus, com suas lutas, com suas dificuldades, com as suas vitórias, com as suas derrotas, com as suas alegrias, com as suas angústias, Senhor. Mas em tudo, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor que está presente com o teu povo em todos os lugares, em todos os momentos. Em nome de Jesus pedimos. Vá, ó Deus, com cada família, Senhor. Que seja por excelência, ó Deus, o bom pastor. Que o Senhor testifique em cada coração, ó Deus, acerca da sua bondade, da tua fidelidade e do teu amor, Senhor. Nesta hora também, ó Deus, não podemos encerrar esse culto, Senhor, sem interceder. Ó Deus, por aqueles que fazem parte do teu povo e aqui não estão conosco nesta noite, Senhor. Lembramos da presbítera Elisângela, da diaconisa Kirley, Senhor, que a falta, Deus, é devido à enfermidade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor abençoe essas vidas, ó Deus, cumprindo nelas, ó Deus, o seu querer, ó Pai, e até mesmo, ó Deus, diante da enfermidade, a tua glória seja manifesta na vida de cada uma delas, ó Pai. Lembramos também da Lavínia, ó Deus, que tem passado por um momento difícil. Abençoe a tua serva, Senhor. Ajuda, Deus, não somente ela, mas também a sua família, Senhor, que se dedica a cuidar da tua serva, Senhor. Pai Santo, prepara os nossos corações para que possamos retornar à tua casa em outros momentos. Para louvar o teu nome, ó Deus, porque bom é estarmos aqui, bom é estarmos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. E ensina-nos, ó Deus, a orar, como o Senhor ensinou seus discípulos no passado a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação, as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e eternamente. Amém.